Brasil. Hora 360. Hora 360. Um abraço, são 7 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Para você que nos ouve em todo o Brasil pela Brado Rádio, muito boa noite. Começa agora a segunda edição do Hora 360. Eu sou Timóteo Oliveira e, como de praxe, este é o meu Instagram, Timóteo Oliveira, sublinhado, ou mais famoso, underline. Então você pode me seguir no seu Instagram, e o meu Twitter, que eu acho que o GC, o diretor Diogo, ainda não tem, é Timóteo Campos. Você pode me acompanhar no Twitter, Timóteo Campos no Twitter, e no Instagram Timóteo Oliveira. Então eu utilizo os meus dois sobrenomes na Brado Rádio. Muito boa noite para você de todo o Brasil, para você que chegou agora aí no YouTube também, uma boa noite especial. E eu sei, viu? Tava na live do Bolsonaro, né? Então venha para cá, Hora 360, segunda edição. Compartilhe com todos os seus amigos agora nos grupos de WhatsApp, grupos de direita da Bahia, de Salvador, você de todo o Brasil, boa noite. Lembrando que o Superchat já está habilitado no YouTube, nosso canal do YouTube, youtube.com/Brado Rádio. Você pode nos ajudar através do Superchat. E em breve o PicPay, né, Diogo? Como é que vai funcionar o negócio? Se você já tem o PicPay, muitas pessoas reclamando da forma complicada que é efetuar o pagamento no Apoia-se, então nós fizemos um PicPay. Então, se você já tiver o seu PicPay, você pode ajudar a Brado Rádio, tá certo? São 7 horas e 6 minutos. Tem gente aí comentando no chat. Um abraço, Coronel João Sá Emerson, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, Ricardo Leal, Sabrina, Tatiane, Everton, todos vocês do Brasil todo. Você que está na rádio aí, corre lá no YouTube agora e compartilhe o link com todos os seus amigos. Para você que está no carro, no trânsito, muita paciência, meu querido. Reflexão, muita paz, não fique nervoso. E daqui a pouco tem programação musical de qualidade. Os anúncios rápidos: domingo, dia 15, a partir das 15 horas, eleições 2020, aqui na Brado Rádio. Então, cobertura completa das eleições no domingo, a partir das 15 horas, aqui no estúdio da Brado Rádio. Eu, Gervásio, entre outros também, estaremos na bancada fazendo a cobertura não somente da eleição aqui em Salvador, mas de todo o Brasil. Você de São Paulo, você de Recife, você do sul do país, fique ligado, já coloque na sua agenda. Eleições, cobertura total. A gente tem que ter um nome especial, viu? Brado Eleições 2020. O diretor vai preparar uma vinheta, né? Uma vinhetinha show de bola pra gente soltar. Eleições 2020. E o último anúncio, amanhã, às 19 horas, entrevista especial com Rodrigo Constantino, ele mesmo. Rodrigo Constantino, aqui na Brado Rádio. A entrevista que será feita através do Skype. Ele que reside nos Estados Unidos, na Flórida, se não me engano, na cidade de Weston, que é uma cidade maravilhosa. Rodrigo Constantino, amanhã, 7 horas da noite. Quero dar boa noite ao meu amigo de bancada, que ontem esteve presente num programa maravilhoso, com o Lucas Ribeiro também, onde falamos de geopolítica e de guerra cultural e política brasileira na América Latina. Leonardo Dias, boa noite. Boa noite, Timóteo. Boa noite aí ao pessoal que está nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez à disposição, né? Tá cansado? Um pouquinho, eu demorei um pouco para chegar aqui, peguei um engarrafamento e eu fiquei curioso porque eu vi a notícia aí, não sei se a gente vai ter a oportunidade de comentar, claro, mas da decisão do TRE baiano que suspendeu todos os eventos do finalzinho da campanha eleitoral e aí agora voltou parcialmente atrás, limitando apenas um evento específico, que é a carreata, em 60 veículos. Aí eu fiquei me perguntando, porque ele teria que pelo menos parar o engarrafamento, então, né? Qual o critério? Porque se tiver 61, o candidato vai tomar multa. Não pode 59, 60, 61 já não pode. Rapaz, isso é absurdo, cara. Como é que é o negócio? Então o TRE ele liberou no finalzinho da tarde, eu nem sabia. Mas com a limitação de 60 carros, as carreatas. Isso, 60. Qual é a lógica, Léo? Simplesmente não tem lógica, né? Eu acredito que se tiver uma lógica, é uma lógica exclusiva da cabeça
do desembargador que deu essa decisão. Quer dizer, você está no engarrafamento, milhares de carros aí na Avenida Paralela, você de Salvador que me ouve na rádio. Você está aí na Bonocô, tudo travado, na Vasco da Gama. Então o TRE tem que ver isso aí, são milhares de carros parados. Existe risco de contaminação entre os carros, porque o pretexto é científico, é por causa do corona? Eu vou me arriscar a dar um palpite sobre o que eu acredito realmente que está acontecendo. Durante muito tempo, o pessoal questionou e até começou a falar novamente sobre a possibilidade de retorno de um segundo lockdown. A gente fez até um programa aqui específico sobre isso e chegamos até a conclusão que isso certamente vai ser tentado. A gente não sabe se isso vai se concretizar, mas imagine que assim que passem as eleições, eles vão lá determinar um novo lockdown. E aí ficaria a interpretação na população ou o questionamento de que só acabou, o lockdown foi suspenso temporariamente apenas por conta do período eleitoral, né? E aí, então, na medida que ele dá uma decisão dessa, faltando poucos dias, poderá até servir como justificativa lá na frente para dizer, não, mas a gente voltou com o lockdown, mas ao mesmo tempo, na própria campanha eleitoral, já adotamos algumas medidas de restrições, ou seja, como uma forma até de anular possíveis questionamentos, compreende? Eu não sei, eu estou arriscando dizer isso, não acho que é teoria da conspiração, porque eu estou vendo o chamado establishment baiano, vamos assim dizer, né? O pessoal aqui do PT, do DEM, aceitar essa decisão como se fosse absolutamente normal. Não, eu vi até o Isidório, eu conheço o pessoal da assessoria de comunicação dele, mandaram assim, parabéns pela decisão, o candidato Isidório parabeniza o Tribunal Regional Eleitoral por esta decisão para resguardar a vida do soteropolitano. Sem muito sentido, né? Certamente é uma decisão que beneficia os candidatos que estão com a campanha Tempo de TV, que tem o fundo eleitoral, o fundo partidário, e que já fizeram a campanha. O candidato aqui, por exemplo, o César Leite, ele tem basicamente a campanha de rua para fazer, além das redes sociais. Então ele fica prejudicado, sobretudo nessa última semana, onde as pesquisas apontam aí um crescimento exponencial praticamente em relação às outras que foram medidas, né? É medo, então, do estamento burocrático soteropolitano? A gente não pode afirmar isso com certeza, mas alguma coisa estranha aí, isso aí está claro que está existindo e a gente precisa entender depois aí o real motivo. São 7h12. Um abraço para você que nos ouve de todo o Brasil, para você que nos assiste aí no YouTube. Compartilhe o link agora com todos. Nós precisamos quadruplicar este número no YouTube. youtube.com/Brado Rádio. Para você que está no trânsito em todo o Brasil, você que está em São Paulo, aí na Radial Leste. Eu à tarde vi os números do servidor da Brado Rádio. Muita gente em São Paulo ouvindo. Então, se você está no trânsito em São Paulo, conecte aí no YouTube, mande uma mensagem aqui no chat. Muita paciência. Galera de São Paulo, velho, capital, ouvindo a Brado Rádio. Deixa eu falar um assunto aqui importantíssimo, que inclusive o Twitter, você que ainda não tem o Twitter, faça o mais rápido possível, porque tudo, primeiramente, passa através do Twitter. O Leonardo tem Twitter, né? Qual que é o seu? Eu uso muito pouco o Twitter, Leonardo Dias, acho que é underline. Instagram que você não faz. Instagram Leonardo Dias Bahia. Olha, o procurador da República, Ailton Benedito, muito famoso, um procurador conservador, ele processou a agência de checagem, a agência, como a mídia chama, né? Como é que é? Fact check, né? Fact check. Na verdade é left check, né? Checagem da esquerda. Checagem aos fatos. Ele processou essa agência por quê? O nome do Ailton Benedito, como o nome de outros veículos conservadores, como o site Conexão Política, ainda não saiu o nome da Brado Rádio, mas em breve, né? Então o nome do Ailton Benedito, outros conservadores foram destacados como os conspiradores de fake news. E aí o que o Ailton fez? Foi lá e meteu um belo de um processo na agência de fact-checking. E ele está no Twitter dele conclamando a população que faça o mesmo, que essas vítimas dessas agências aí de esquerda, né, você tem como o Leonardo falou ontem no programa, ele está aqui, vai repetir, esse controle, essa visão
que vem de cima fiscalizando tudo que é dito na internet, nas redes sociais, no YouTube. Eu mandei pro Diogo, faz parte do mesmo assunto, mandei no seu WhatsApp, Diogo, vê se você consegue colocar. A minha esposa, a Yasmin, ela estava vendo no Instagram, na timeline, uma imagem do presidente Trump, que hoje é um dia de homenagem aos soldados norte-americanos, né? E aí passou, tem aí no ponto, Diogo, tenta colocar, ele tem uma imagem do Trump homenageando, hoje é o dia do veterano, desculpa, o dia dos veteranos nos Estados Unidos, desculpa. Então, o Trump fez um card no Instagram, colocou o card, e olha só, Léo, e aí embaixo, olha o que a gente estava falando ontem. Quer dizer, a informação... O que tem a ver uma coisa com a outra? Mesmo que o Joe ele ganhe a campanha, o Trump continua sendo presidente até o dia, acho que até 31 de dezembro, até 12 de janeiro, pô. A postagem não tem, inclusive, absolutamente nada a ver com a eleição, né? Olha aí, tá na sua tela, você que tá na sua casa, você que tá vendo pelo YouTube, olha o que tá acontecendo. Para o pessoal de casa entender é o seguinte, o presidente dos Estados Unidos postou uma imagem, né, que não tem nenhuma relação com a eleição campanha, que acabou de acontecer na semana passada. E aí o Facebook, sob o pretexto de, entre aspas, informar as pessoas, né, aí vai lá e coloca essa observação. E todo mundo que vai ver a postagem tem essa informação. Vai acreditar, e tá lá embaixo, tá vendo? Joe Biden é o provável vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos. Então, eu fiz questão de mostrar isso. Volta para mim, por favor. Eu fiz questão de mostrar isso para comprovar que existe sim algo no formato 1984 acontecendo. Existe esse controle, como estávamos falando ontem aqui no programa. Do mesmo jeito acontece com essas agências aí, e o procurador fez muito bem em processá-los. Essa agência de left checking. O que você acha, Léo? Olha, sobre esse caso específico aí do Benedito, eu vou dividir o meu comentário em duas partes. Primeiro, sobre a questão do processo. Eu tenho uma interpretação específica sobre isso. Vamos judicializar. Tem um deputado em São Paulo que é muito combativo, o pessoal conhece muito bem da direita, se eu não me engano, é o Douglas Garcia, deputado da direita. Do Movimento Brasil Conservador. Isso. Aí ele é considerado um dos melhores deputados dessa nova geração aí, da direita que surgiu aí na onda Bolsonaro, principalmente pelas ações que ele costuma tomar e, entre elas, a judicialização. Só que tem um problema aí, isso daí é inclusive uma orientação que o pessoal segue, até o professor Olavo defende isso também, mas quando você judicializa, você indiretamente ou diretamente, você está legitimando o sistema jurídico brasileiro, que você mesmo faz o discurso dizendo que é um poder judiciário que está totalmente corrompido pelo ativismo judicial, e a gente sabe que a grande maioria dos juízes do Brasil tem, em todas as suas instâncias, né, primeira instância, os juízes federais, o juiz da Justiça Estadual até o STF, tem cerca de 18 mil magistrados. Desses 18 mil, você vai ter certeza que pelo menos 90% a 95% deles são de viés de esquerda, por conta da própria revolução cultural que existiu. Os programas do curso de direito, para você se formar, você vai ter que ter todo um embasamento jurídico de viés positivista, de esquerda também. Os concursos estabelecem um filtro também específico, que você praticamente tem que ter uma orientação esquerdista para passar no concurso de juiz. Então, o que acontece? Você está legitimando esse sistema. Claro que eu não estou dizendo que ele está errado em processar, até porque é um caminho que existe, mas também é contraditório a você considerar que o ativismo judicial corrompeu todo o sistema e você vai lá. Fora isso, além disso, esse pessoal da esquerda, eles têm uma estrutura específica justamente para isso, para judicializar tudo, para combater. Raramente você vai ter um... Você está falando que não vai dar em nada o processo. É muito difícil, é muito raro que dê em alguma coisa. A grande realidade é essa. Então, aí, para cada 10 processos desse aí, talvez a gente consiga um ou outro ter um êxito. Só que eles têm uma estrutura bem... E a gente gasta recurso.
Ele pode perder, por exemplo, vai pagar e tal. Eu não sei até que ponto ele fala assim, todo mundo que se sente prejudicado vai judicializar. Não sei se isso vai ter um efeito tão positivo. Como eu disse, você vai estar legitimando esse sistema. É um ponto que eu coloco. Ao mesmo tempo, eu faço a ressalva que ele pode estar correto, porque não tem, talvez, um outro caminho legal, né? Não tem. O outro ponto que é a mais, assim, que complementa o que eu estou dizendo, por isso que eu falei que dividi em duas partes o meu comentário, o seguinte, essas agências que se arvoram a ter o monopólio da verdade, a dizer o que é verdade, que chega ao ponto, por exemplo, das principais redes, inclusive cercear a palavra do presidente dos Estados Unidos, isso é algo que nunca se pensou em acontecer. Essas agências, elas são empresas, na verdade, de direito privado, empresas que têm claramente a ligação com os grandes veículos de comunicação, que, por sua vez, têm também as ligações com os grandes grupos de poder internacional, os grupos que, como a gente tratou aqui no programa ontem. Só que nada impede, por exemplo, que nós, que nos consideramos conservadores, de direita, que a gente possa também criar uma agência própria nossa. A gente pode ter uma agência que, vamos dizer assim, inclusive quem tem vocação para empreender, certamente esse aí é um nicho interessante, você criar uma agência de checagem de notícias, de fatos, e que as pessoas vão passar a confiar muito mais nessa, com o tempo, naturalmente, em pouco tempo. Checar, você vai ter uma equipe de jornalistas isentos, realmente, sem o viés ideológico, que vai lá e vai dizer essa notícia, as principais notícias que chamam a atenção no país, em determinada região, vão ser analisadas todos os dias. Não é difícil de fazer isso. E aí, naturalmente, essas agências aí, elas vão passar a ser cada vez mais desacreditadas e vão entrar no ostracismo. O fato é que a gente está todo dia comentando, de forma equivocada, sem a necessidade, as notícias que saem nesses veículos e também dando credibilidade à suposta o atestado dessas agências de checagem também. Compreende? Então você acha que a gente deve, no caso, não ficar postando, ficar mencionando esse tipo de conteúdo da mídia tradicional? Eu acho que já passou da hora. Isso foi um momento, foi importante. A mídia perdeu credibilidade como nunca antes na história. A própria eleição de Bolsonaro em 2018 sacramentou essa visão que eu estou colocando aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente não saiu disso. O próprio presidente vai lá comentar o que saiu na Folha, o que saiu no Jornal Globo, que, na verdade, quando ele faz isso, dependendo da situação, ele apenas está, ele sim, propagando uma informação restrita, porque a influência do jornal como a Folha de São Paulo hoje, ela é muito pequena. Um blogueiro ou um comentarista de Facebook, ou alguém que tem um Twitter com um número grande de seguidores, consegue ter uma influência muito maior do que o próprio jornal como um todo. Claro. Por incrível que pareça. Então aí a gente vai lá e esse seguidor que tem uma capacidade de influenciar mais pessoas, ele está lá todo dia comentando, desmentindo o que todo mundo já sabe que é mentira. Né? Então esse é um problema, eu acho, um erro de estratégia. E por isso que eu falei. E, ao mesmo tempo, nada impede que a gente possa ter uma agência de checagem realmente que faça a interpretação correta e que aí a gente possa dar credibilidade a ela, entendeu? Olha, você que está me assistindo aí você que está me assistindo no YouTube, você que está me ouvindo na rádio, nós temos uma enquete no nosso Twitter, justamente sobre isso que o Leonardo está comentando. Você acha que o procurador da República, Ailton Benedito, fez certo ao processar a agência de checagem aos fatos? O que você acha? No nosso Twitter, lançada a enquete, você que está assistindo, pode responder lá no nosso Twitter. E aí, Léo? Eu acho que naturalmente o resultado aí vai ser quase 100%. Eu acho que não, viu? Que ele fez certo. Eu acho que não. Eu acho que o pessoal ouviu você falando também, vai votar. Agora, quem está ouvindo o que eu estou falando e também tem essa interpretação, vai chegar a essa conclusão de que não necessariamente que ele está errado ao processar, mas de que provavelmente não terá um desdobramento com uma punição, por exemplo, para quem está fazendo esse tipo de Olha, eu não sei o desdobramento da punição, mas eu sei que o pessoal da agência aos fatos, eles já ficaram furiosos. Eles mandaram uma nota aos veículos de comunicação, à mídia tradicional,
com aquela mesma conversa fiada, né? Segue sua missão de checar declarações e boatos nas redes, amparados nos direitos constitucionais da liberdade de imprensa e de liberdade de expressão. Deixa eu só ler o último parágrafo. Repudiamos qualquer tentativa de cercear as nossas atividades e de quaisquer jornalistas que tenham compromisso com a verdade factual. Essa é a declaração da agência de Left Check aos fatos. São várias agências no Brasil. São quantas, você sabe? Eu não sei dizer exatamente, Timóteo, mas pelo menos Tem tem umas Lupa, 2 ou 3. A Lupa, essa aqui. Aos fatos. Aos fatos, tem uma que é ligadamente ao Facebook, é a Lupa, né? Na verdade, a Lupa, se eu não me engano, era uma agência de publicidade, né? Que aí fez um contrato com o Facebook, com o Google também. Mas são poucas, né? Imagine um grupinho de jornalistas com viés esquerdistas, sem necessariamente nenhum preparo até sobre algum tema que possa ser noticiado, se arvora em em ter o monopólio da verdade, em dizer o que é verdade, o que é mentira. Isso é um absurdo, mas ao mesmo tempo, como eu falei, essas entidades ainda não estão oficializadas. Vai chegar um momento, por exemplo, imagine que o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o principal órgão a direcionar as regras eleitorais, contratou como garoto propaganda, imagine que absurdo, o maior propagador de fake news, um dos maiores da história. Absurdo. Tempos, que foi aquele cidadão lá, o Átila Lamarino, né? Quer dizer, o cara criou um alarde, justificou, e quer dizer, esse cidadão é o garoto propaganda de uma propaganda contra as fake news, né? Imagine que loucura. Aí, como todo mundo aceitou isso, permitiu isso como se fosse algo natural, normal, daqui a pouco, na próxima eleição, o TSE vai dizer assim, não, quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira é a agência La Lupa. Né? Então, aí depois não vai ser só na eleição. Aí o STF vai lá e diz, não, a agência La Lupa, porque as pessoas vão aceitando, entendeu? A grande questão é essa. São 7h26. Mais uma vez, boa noite. Um abraço para você que nos ouve em todo o Brasil e para você que nos assiste aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos nos seus grupos de WhatsApp. Tem no ponto aí, eu recebi agora de um amigo meu. Um abraço para você, meu irmão Daniel. Deus te abençoe. Tamo junto. Eu recebi um vídeo impressionante de 2017. Eu queria, mudando um pouco de assunto, falando de política local, o César Leite estava confirmado conosco hoje, estamos aguardando o candidato, deve estar na correria aí de campanha. E tentou contato com eles aí? Manda uma mensagem para ver se eles estão vindo. Mas enquanto isso, não sei se está no ponto. Está no ponto, Diogo? Léo, assiste isso aí. Se você puder colocar, Diogo, o áudio também aqui para a gente no estúdio. Ele está com a esposa dele, mas também está acompanhado do vice-prefeito Bruno Reis, do PMDB. Já esteve aqui com a gente. Já esteve, do prefeito ACM Neto, democrata, que não esteve, mas vai vir, e do secretário da Casa Civil, João Roma. Como é que anda a convivência política de um ex-petista com o núcleo duro dos demistas aí, dos carlistas de ACM Neto? Bom, primeiro eu compreendo que toda a minha trajetória política e toda a minha trajetória de vida conseguem chegar muito próximo ao que o prefeito ACM Neto vem realizando em Salvador. Eu continuo como uma pessoa de esquerda, até porque, Matheus, esquerda, as pessoas confundem muito com quem faz oposição. Né? No Brasil, isso acaba tendo uma superficialidade muito grande, né? No que é esquerda, no que é direita. Né? Esquerda é aquele que combate o status quo, ou seja, esquerda é aquela figura, essa é uma terminologia que surgiu na Revolução Francesa, quando os jacobinos se posicionaram à esquerda do parlamento durante aquele processo. Então, eles queriam transformações mais profundas, né, no processo da Revolução Francesa, e por isso que a terminologia esquerda acabou por designar aqueles que combatem o status quo. E eu vejo de forma muito clara que o prefeito ACM Neto é um político de esquerda. Ou seja, há uma... Isso foi quando? 2017. Da nossa Atenção, ACM Neto é um homem de esquerda. Eu não compartilhada por Léo Prats, presidente da Câmara. Eu não tenho a menor dúvida de que ACM Neto é um homem de esquerda. É só você acompanhar a forma. Ó. Durante muito tempo, os governos de esquerdas falam em orçamento participativo, né? E era uma imensa falácia. Né? Durante o governo do ex-prefeito João Henrique, inclusive, o PT comandou digamos assim, o núcleo desse processo de discussão de orçamentária nos bairros, e na prática não se realizou.
Agora vá ver o Ouvir nos nossos bairros. Vai ver como o povo participa, acompanha e sabe que tem resultado. Ou seja, de forma democrática, o prefeito Assemineto consegue, né, discutir o orçamento com a população e dar a ela a possibilidade, inclusive, de decidir questões importantes para o seu bairro, dando uma verdadeira lição do que é a democracia participativa. O avô de Assemineto foi político numa determinada época, inclusive com posições de ruptura com o coronelismo que você tinha na Bahia, ou seja, uma etapa, portanto, importante, inclusive, o senador Antônio Carlos Magalhães enfrentou naquele instante. É óbvio que eu enxergo muitos problemas no avô do prefeito Assemineto. Você fazia a oposição à ACM na sala? Não, eu usava, por exemplo, o que é que eu fazia? Eu pegava... um exemplo clássico, quando eu estudava feudalismo, né? Aí eu pegava, fazia mais ou menos para dar ideia de como foi o processo de fragmentação política do período feudal, e aí eu pegava, dava exatamente. Com essa foto aqui do aniversário do Henrique Carvalhal, ele está com a esposa dele, mas também está acompanhado do vice-prefeito Bruno Reis, do PMDB. Já esteve aqui com a gente. Já esteve, do prefeito Assemineto, democrata, que não esteve, mas vai vir, e do secretário da Casa Civil, João Roma. Como é que anda a convivência política de um ex-petista com o núcleo duro dos demistas aí, dos carlistas de Assemineto? Bom, primeiro eu compreendo que toda a minha trajetória política e toda a minha trajetória de vida conseguem chegar muito próximo ao que o prefeito Assemineto vem realizando em Salvador. Eu continuo como uma pessoa de esquerda, até porque, Matheus, esquerda, as pessoas confundem muito com quem faz oposição, né? No Brasil, isso acaba tendo uma superficialidade muito grande, né? No que é esquerda, no que é direita. Né? Esquerda é aquele que combate o status quo, ou seja, esquerda é aquela figura, essa é uma terminologia que surgiu na Revolução Francesa, quando os jacobinos se posicionaram à esquerda do parlamento durante aquele processo. Então, eles queriam transformações mais profundas, né, no processo da Revolução Francesa, e por isso que a terminologia esquerda acabou por designar aqueles que combatem o status quo. E eu vejo de forma muito clara que o prefeito Assemineto é um político de esquerda. Ou seja, há já uma temos imensa... a primeira manchete da nossa entrevista. Atenção, Araton Live. ACM Neto é um homem de esquerda. Opinião eu não compartilhada por Léo Prates, presidente da Câmara. Eu não tenho a menor dúvida de que ACM Neto é um homem de esquerda. É só você acompanhar a forma. Durante muito tempo, os governos de esquerdas falam em orçamento participativo, né? E era uma imensa falácia, né? Durante o governo do ex-prefeito João Henrique, inclusive, o PT comandou, digamos assim, o núcleo. Ouviu aí? 7 horas e 32 minutos para você que nos ouve pela Brado Rádio em todo o Brasil. Esse foi o áudio do Henrique Carvalhal em 2017. O áudio tá... Estou com áudio? O pessoal está falando sem áudio. Parece que o áudio... Ah, não, isso aqui é... Acho que eu estou com áudio. E aí, Léo, o que você acha? Você acredita naquilo que o Carvalhal disse? Não, ele não falou muita... Além da... Ele falou a verdade, não falou muitas mentiras, não. Teve alguma coisa ali que ele quis fazer, tipo... uma propagandazinha do prefeito, que ele apoia. O vídeo é de 2017. Mas ali ele já antecipa ali alguma coisa que ficou absolutamente claro apenas recentemente para a maioria das pessoas. O prefeito Assemineto realmente é um prefeito que tem uma ideologia de esquerda. Isso aí é inegável. Então, para o pessoal de fora que está nos acompanhando, estou vendo que tem muita gente aqui que não é de Salvador, para ficar bem claro, o DEM, que é o antigo PFL aqui na Bahia, junto com o PT, faz uma espécie de teatro das tesouras, né? Para quem conhece, é muito simples, a lógica do PSDB e PT, que ficavam se alternando como se fossem inimigos, mas compartilhando a divisão do poder entre si. Basicamente é isso, não tem muita... Impressionante é como o Carvalhal exaltou, né? Parece que é algo bonito. O Léo Pirão, que inclusive é historiador, podia falar sobre os jacobinos sanguinários durante a Revolução Francesa. Parece que exaltando os jacobinos, né? Ele dando uma explicação no vídeo aí. Ah, não, porque o movimento que surgiu na Revolução Francesa através dos jacobinos e tal, parece que é bonitinho, né? Para quem conhece a história de... Como é o nome do cara da banheira lá, que morreu com...
Jacques, como é? O da Revolução Francesa, o Jacobino, que morreu. Mataram todo mundo. Robespierre. O sanguinário Robespierre, que então é o ídolo desses caras, para você ver como é que é a esquerda, né, o que eles defendem. Então tá aí. Isso aí eu concordo, como o Léo falou, ele fez uma propagandazinha da prefeitura, né, do governo, e dizem que o Carvalhal, né, sabe como ele é conhecido na Câmara Municipal, né? Melancia, né, verde por fora e vermelho por dentro. Então continua petista nas entranhas. Eu acho que essa todo respeito. O prefeito não está nem fazendo mais questão nem de esconder. Não, ele gosta. A gente falou de manhã sobre isso, inclusive, colocamos a matéria aí no vídeo, para você que acompanha no YouTube. O prefeito disse várias vezes que quis sentar com o pessoal do PCdoB, aliás, que achava necessário sentar com o PCdoB, com o PT, para defender democracia. Um absurdo. 7h34, rápido intervalo, na volta César Leite, vamos comentar reta final de campanha e essa recente ação do TRE, né? Agora à tarde, como eu falamos aqui, parece que o TRE liberou carreatas com no máximo 60 carros, né? Para a segurança, né? Os carros, infecção do coronavírus, é cada uma, viu? Daqui a pouco a gente volta. Prado Radio. Brasil. Se for tinto, tem que ser fino e seco. A uva pode ser taná ou assemblagem. Safra 2010 ou superior. Pelo menos 4 prêmios internacionais. Que tem envelhecido em barril de carvalho francês. Primeiro uso. Por no mínimo 12 meses. Essa dica sommelier custa cara, mais de R$1 milhão, e faz parte da licitação de refeições do Supremo Tribunal Federal. Serviços extraordinários de todos os servidores da corte, inclusive dos ministros. A decisão vai ao encontro a uma portaria. Tem 293 vigilantes. Muito bem, isso do lagostas com molho de manteiga queimada. Salários, vantagens pessoais, licença-prêmio, indenização de férias. Bacalhau a Gomes de Sá. Tem 58 motoristas. Refeições com lagosta e vinhos importados. Nenhum servidor público pode receber mais do que o salário de um ministro do STF. Quase 100 vezes mais do que a média da renda do brasileiro. Com assistência médica e odontológica, eles gastaram 15.780.000. E camarões ao vapor com molho de raiz forte ou agrião. Já a cachaça tem de ser de alta qualidade. Gosta de comer e beber muito bem às custas do povo brasileiro. E gastaram com auxílio funeral, morreu gente pra diabo, 204.000. Para a sobremesa, uma das 15 opções. Agora, com alimentação, gastou 12 milhões. 12 milhões. O salário triplica por causa de pagamentos extras, como o auxílio moradia. Garantidos por lei e isentos de imposto. Porque os ministros entenderam que são donos da verdade. Contramão da crise, os ministros do Supremo Tribunal Federal, aumentando os próprios salários. Usar essa toga, usar esse poder do jeito que dá na cabeça dele. Nós somos uma república de privilégios, né? Prado Radio. Brasil. Um abraço, boa noite, mais uma vez, 7h38, o horário de Brasília, para você que nos ouve de todo o Brasil, pela Brado Rádio, satisfação em ter a sua audiência, você de São Paulo, você do Rio Grande do Sul. Eu vou abrir uma exceção, né? Desde manhã eu falei sobre o Superchat, mas eu falarei todos aí. Coloca a sua localidade no Superchat do YouTube. Você que ouve pela rádio, eu sei que são milhares de pessoas, corre lá no YouTube, youtube.com/Brado Rádio, deixa a sua localidade, a sua cidade no Superchat, que eu direi agora. Você de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, todos os lugares. E como você sabe, no dia 15, no domingo, cobertura especial das eleições em Salvador. A partir das 15 horas, eu,
Gervásio, Leonardo Dias, todos na bancada desta cobertura especial da Brado Rádio. Tá certo? É isso aí. E aqui na bancada, ele que já é figura permanente, César Leite, candidato à Prefeitura de Salvador. Tudo bem, César? Tudo bem, Timóteo? Não tá cansado? Você tá com semblante até de... Cansado só depois do dia 29 de novembro. Tomando muito Red Bull? Tomando muito Red Bull, mas muito feliz, né? Eu estava comentando agora que eu continuo na rua, continuo andando, falando com as pessoas. Hoje mesmo estive no Nordeste de Amaralina, andei todo o Nordeste, andei Vale das Pedrinhas, cumprimentando, falando, ouvindo as pessoas. É isso que o político tem que fazer. É isso que o político tem que fazer. Os outros, alegando a pandemia, não pode ir para a rua, não, é medo da resposta do povo. Nós não, nós estamos ao lado do povo. Depois saí, Timóteo, fui fazer gravação, tive uma live com o Roberto Jefferson, inclusive sua live com o Roberto Jefferson foi maravilhosa, cara. Foi maravilhosa, o que já foi replicado, você não tem noção. Sério? Você não tem noção. E né, eu chamo de live, mas não é live, é o... Não, mas é transmissão no YouTube, a gente tá fazendo na rádio, desculpa a ignorância, eu já tô tão aqui, já... Não, mas é legal, mas é isso aí mesmo. Da bancada, mas foi muito bacana. E a forma como que o Roberto Jefferson fala, a forma simples, né? Eu dei tanta risada em casa quando ele falou, pô, o César não tem nada, só amor, tesão, o cara de chinelo, de dedo e bermuda. E foi verdade, quando ele apareceu, eu desci do trio e fui de chinelo, de dedo e bermuda, e assim que a gente tá fazendo campanha mesmo, sem problema nenhum, né? E foi muito interessante, foi replicado. E depois da live com o Roberto Jefferson, que foi muito bacana, eu já fui para outra ação lá em São Cristóvão, já estou retornando agora do comitê, né, onde eu recebo todas as quartas-feiras às 18 horas apoiadores, os candidatos a vereadores pelo PRTB, e nós falamos sobre a semana, nós falamos o que vamos fazer, faltam 4 dias para as eleições, que vai ser no domingo, e agora eu já estou aqui na Brado Rádio, que eu estou virando já sócio, né, permanente. Já, né? Rapaz, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aí, João Anderson, Feira de Santana, Emerson, Coronel João Sá, Tubarão, Santa Catarina, Rogério, Edivaldo, Alagoinhas, Neide, Macaé, ele coloca Rio de Janeiro, que isso, meu irmão, é Rio de Janeiro. Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, muito legal a cidade, já fui, Alexandro, Macaé, o Ney, já falei, entre outros aqui, Santa Catarina, Rogério, um abraço para todos aí do chat, Marco Aurélio de Sorocaba, São Paulo, todo o Brasil acompanhando pelo YouTube, e você da Brado Rádio, acessa lá o chat do YouTube, deixe o seu comentário, escreva a sua localidade. César, vamos falar sobre este problema, né? Essa situação complicada. Aliás, eu quero até anunciar ao Tribunal Regional Eleitoral que já formalizamos o convite a todos os candidatos, né? A gente não sabe o futuro, então todos os candidatos já receberam os convites para estarem aqui, serem entrevistados nos programas sem nenhum tipo de problema. Então, se você é candidato, você já recebeu o e-mail, a sua equipe já recebeu o e-mail, mas o único que apareceu até agora foi o candidato César Leite. Estamos fazendo aqui a entrevista com o único que apareceu, né? Por quê? Né? É de direita. Mas, inclusive, eu tenho até o WhatsApp pessoal do Bruno Reis, já falei com ele, iria ver um dia, mas até agora não apareceu. César, então vamos falar sobre isso. TRE, limitação agora de carreata com 60 carros. Que história é essa, rapaz? São as jabuticabas, né, que a gente tem aqui, não só no Brasil, como na Bahia. Ontem eu tomei um susto muito grande. Por quê? No domingo, nós fizemos uma carreata na suburbana que foi gigantesca a carreata. Gigantesca. A gente saiu do Largo de Roma, passamos por Calçada, Uruguai, entramos na Avenida Suburbana, depois de toda a Avenida Suburbana, partimos para o Derba. Né? Então, as pessoas ficaram maravilhadas, as pessoas acompanhando e gritando lá, César, 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 sem pagar a gasolina, né? Porque tem outras carreatas que o cara tem que bater o ponto, né? O cara tem lá na secretaria bater o ponto. E vai com ânimo, né? Você vê quando o cara recebe dinheiro da gasolina, ele coloca a bandeira, eu já vi, do lado assim, vai deitado, encostado na bandeira, e você vê que não é nada legítimo, né? Ele tá lá, recebe o dinheiro dele, coloca 30 de gasolina e 60 no bolso. Exatamente isso. Então, as pessoas que foram acompanhar a nossa carreata, foram de graça, pagaram suas gasolinas, são patriotas, pessoas que querem uma cidade melhor. Então foi gigantesco. E no trio, Timóteo, eu falava, porque eu vou comentando no trio, né? Eu não sou igual esses candidatos que saem igual papamóvel, né? Dando tchauzinho assim, dando sorriso. Sorriso não, porque tá com máscara, né? Então ele bota aquela máscara para dizer que tá honrando os protocolos
né, de saúde pública e sai colado com outros candidatos aqui, né? Então ele tá sem distância, na verdade é quase uma pessoa só, de tão junto, de tão suado que tá, mas tá com a máscara, né, pessoal? De forma hipócrita, dando tchauzinho para todo mundo e picado, né? Eu não, vou conversando, vou falando. E numa dessas falas minhas, eu disse, não estou na propaganda de rádio, não estou na propaganda de TV, me retiraram dos debates, apenas um eu fui, mas da rua ninguém me tira. Coincidência ou não, e aí, isso foi no domingo, eu fui falar isso, né? Abri o jogo, e aí logo depois veio essa resolução do TRE da Bahia, não permitindo, tá bem claro, não permitindo caminhadas, carreatas, motoatas, que eles chamam, né? Bicicletas, entrega de panfletos, porque seria um risco para a saúde pública você pegar num panfleto e dar para outra pessoa. Então, assim, a gente devia parar, então, com circulação de dinheiro, devia parar com as compras que estão acontecendo em Salvador, né? Caminhadas, para que coisa mais terrível do que aquela passarela do Iguatemi, né? Que você atravessa aquilo ali, né? Vamos parar o tráfego. Quem sabe o tráfego do Iguatemi, o tráfego do que o BRT está fazendo toda essa complicação? Porque a gente para, porque é arriscado, né? Você ficar 1 hora naquele engarrafamento. Então, há uma coisa descabida, sem necessidade. A curva de Covid, a própria Secretaria de Saúde da Prefeitura mostra que já está lá embaixo, já você não tem o número de casos suficientes, inclusive para ter novos leitos, que eles já desfizeram bastantes leitos. Então, nesse momento que você tem retração da doença, não tem contaminação, agora que está trazendo risco, sabendo que domingo vai ter eleição, então vamos suspender domingo as eleições. Então, por causa de 4 dias, você vai transformar Salvador numa área de perigo eminente de contaminação do Covid, sem nenhuma razão. Fiz uma live ontem e disse, não vou sair da rua. Tanto que hoje eu estava no Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas, conversando. Não fui com minha comitiva, que eu também não sou otário para tomar multa do TRE, que eu não tenho dinheiro. Então, minha campanha até agora está com 60 e poucos mil reais. 60 e poucos, 64, 66 mil reais, menos que muitos vereadores aqui de Salvador. Então eu não sou otário de ter que pagar uma conta que eu não tenho. Eu fui sozinho, conversando como sempre fui, com coragem. Porque candidato tem que ter coragem, tem que ser líder, tem que estar ao lado do povo. Que os outros têm essa dificuldade, Timóteo. Agora à tarde, eu soube que o TRE modificou algumas coisas. Não, pode entregar nas casas, pode dar para algumas pessoas, e carreata com 60 carros. Que número cabalístico é esse de 60 carros? É cabalístico. Deve ser um número cabalístico. 60. Deve ter alguma razão dentro do horóscopo, da astrologia, alguma coisa assim, que coloque 60. Porque não há justificativa nenhuma. Vamos manter nossa carreata no sábado. Já vou fazendo aqui até o merchan. Vamos sair de Ondina e para Estela Maris no sábado, que vai ser a carreata da Vitória. Nós estamos crescendo muito, gente, muito. E a gente vê isso nas ruas. É palpável o apoio das pessoas. Porque não suportam mais, Léo, nem o petismo e nem o clã dos Magalhães. Rapaz, esse negócio da pandemia, o Leonardo Dias vai fazer a pergunta ao candidato César Leite, mas esse negócio da pandemia é uma chateação, é uma encheção de saco. Você está no aeroporto e aí o pessoal na fila, distanciamento, 1 metro, não encosta. Aí você entra dentro do avião. Eu estava até com minha mulher outro dia viajando, ela falou, fica quieto. Eu não consegui me controlar. A mulher, não, por favor, distanciamento de 1 metro. Eu falei, sim, no avião todo mundo vai ficar longe também, né? Não, o ar ele é reciclado dentro do avião. Conversa fiada, que ar reciclado dentro do avião, rapaz? Não tem esse negócio. Aí você vai no restaurante lá no Outback, né? Vou fazer até uma propaganda. Aqui em Salvador, não tem assento. Todo mundo tem que ficar sentado no chão. O cara senta no chão, encosta na parede, fica lá, não tem lugar para esperar, não tem sofá, não tem nada. Cara, onde é que a gente vai parar? É ridículo. É uma imbecilidade coletiva quem está exigindo. Aqui, ó, gente, isso aqui é a máscara, tá vendo aqui? Eu estou trazendo para, às vezes, ter acesso no Só entra assim, só aqui isso. Inclusive. Mas aqui, ó, eu, prefeito de Salvador, eu vou fazer o Dia Municipal da Queima de Máscara. Olha para lá, queima de máscara, vamos tocar fogo nisso aí. Porque é uma palhaçada. Conte com o meu apoio, eu acho uma palhaçada. Não, a gente estava falando antes da sua chegada aqui, César. Eu acho o seguinte, que essa decisão do TRE é uma decisão, e isso é uma opinião minha, eu queria saber só se você concorda com isso, de que é uma tentativa de disciplinar já a população, disciplinar no pior sentido que essa palavra possa ter, porque houveram diversos questionamentos de que é o seguinte, nós vamos acabar com o lockdown apenas por conta do período eleitoral. E que realmente, provavelmente aconteceu isso mesmo, né? Porque a gente não viu um movimento claro de que eles iriam acabar, por mais que existiu ali uma certa pressão popular em algum momento.
E aí chegou o período eleitoral na Bahia, o lugar que está diferente em relação a todos os locais do país, eles fizeram isso. E depois de passar a eleição, como eles já estão com essa onda aí de segunda onda do coronavírus, não sei o quê, eles vão querer implementar um novo lockdown. Sim. Então aí, justamente para já ter até uma forma de justificar um contraponto, eles vão dizer, não, mas a gente parou já um pouquinho antes, já no próprio líder eleitoral a gente já tomou algumas medidas de restrição. Eu acho que, na verdade, a pessoa que está nos assistindo aí, o eleitor, tem que ter a consciência que não votar no César Leite é a certeza absoluta de que a cidade vai parar novamente, o comerciante que está aí, que já perdeu, que já está quebrado, teve todo o prejuízo, vai ter a certeza absoluta de que vai acontecer sob a justificativa do segundo lockdown novamente. E aí o TRE já dá essa indicação, porque realmente não tem o menor sentido. Eu estava comentando aqui, eu tive um tempo para chegar aqui, um engarrafamento, demorei aqui só no Iguatemi cerca de 40 minutos para Cadê o TRE lá para punir a carreata, o engarrafamento? Carros, pelo menos, mas não tinha um TRE. Então você não acha que já não é uma forma também de tentar já até se antecipar? Por que eu estou falando isso? Os partidos que recebem fundão eleitoral, recebem fundo partidário, o candidato que já gastou 9 milhões na campanha, sim, ele aceitou essa decisão com a maior naturalidade possível, sim, como se fosse algo normal, que as medidas de restrição estão corretas e que ele vai seguir. É muito, no mínimo, curioso, né? Pois é, o que você está falando é a manutenção do medo constante, tá? Então é aquele sistema que você está mantendo a população no pânico constante. Inclusive a resolução que o TRE colocou foi baseada num relatório, se eu não me engano, 20/2020, que foi de setembro, final de setembro. Então não tem nenhuma relação com o que está acontecendo hoje, principalmente. Já é outro momento, inclusive. Já era bom em setembro, hoje está melhor ainda. Então não justificava de jeito nenhum. A posição dos outros candidatos, né, a passividade com que tem, inclusive, o candidato do prefeito, é tamanha que falou, nós estamos cumprindo todas as normativas da portaria, né, da vigilância. Sim. Que não é verdade, que ele está andando colado, como eu falei com vocês, em cima de um caminhão, né? Suando todo mundo junto. Já não está, cadê a distância social? Já não está. E todo mundo sabe que, muitas das vezes, para a câmera, bota aquela máscara bonita para dizer que é uma pessoa, né, dentro da responsabilidade, com cuidado da vida humana. Passou a câmera, tirou, está todo mundo ali junto. Então, isso é hipocrisia, isso é falsidade. Eu não vou trabalhar dessa forma. Então, acaba que essa manutenção do tempo de pânico é exatamente para criar essa sensação. E todo mundo sabe que o único candidato que não compactua com isso, pelo contrário, entrei com um processo contra a prefeitura, contra o ACM Neto, para abertura do comércio, já há mais de 4 meses isso, inclusive para demonstrar os estudos que baseavam isso no fechamento do comércio. Nunca foi apresentado. Eu sou médico, faço parte de um grupo, né, de médicos contra o Covid, e nós botamos nosso CPF e nosso CRM, Timóteo. Nós falamos, eu estou aqui de cara e falo, tratamento precoce que reduz internação, esse uso de máscara indiscriminado é mentira, tem vários estudos mostrando que não funciona isso, mas eles colocam os institutos, né? Não é a OMS que está falando, não é a Fiocruz. Ou seja, quem é o CPF desse médico ou desse cientista? Qual é o CRM desse médico que está dando essas informações? Não se tem. Se escondem atrás de instituições ciência. Para quê? Para suprir as necessidades e as vontades e os interesses dele. Mas ninguém bota o nome. Ninguém diz por que está fazendo aquilo. E nós estamos combatendo. Não tenho medo nenhum de falar isso, não. Estou combatendo. Porque a gente trabalha com a verdade. E o melhor instrumento, e é por isso que está crescendo, Timóteo, nas ruas, porque eu não acredito em pesquisa, eu acredito no calor das pessoas nas ruas. É porque a gente fala a verdade. São 7h52. Deixa eu ler o superchat. Antônio Braga. Um abraço, Antônio. Valeu. Carreata da Vitória, saindo do bairro de Ondina até Estela Maris. César Leite, 28, o primeiro prefeito conservador da história da capital baiana. Um abraço, Antônio. É isso aí, então. Que dia? É sábado? É sábado. Vamos sair. Concentração às 8 horas, hein? Da Praça da Gordinha, que com tanta pandemia já emagreceu. Até as gordinhas de lá já começaram a emagrecer com tanto medo que foi colocado pelo prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa. Ô César, eu queria te perguntar, qual que é a principal reclamação dos moradores de bairros de periferia? Eu sei, eu tenho acompanhado as suas redes sociais, você faz várias visitas nessas comunidades. Qual que é a principal reclamação do povo? São várias, mas a principal mesmo é a perseguição da prefeitura com os pequenos comerciantes.
Pequenos comerciantes são perseguidos pela prefeitura. Eu estava hoje no Nordeste de Amaralina e o número de salões de beleza que foram fechados, cortando cabelo mesmo, ali um cara só tem uma portinha, vive daquilo, tá? É um serviço essencial para a vida dele e a prefeitura foi lá e caçava. O chaveiro, que tem um depoimento, eu acho que a gente vai lançar no vídeo hoje ou amanhã, pessoal, não perca esse depoimento do chaveiro, emocionado inclusive, que chegavam os fiscais para fechar a portinha, aquele de chaveiro, né, que troca a chave, aquela coisa toda, e ameaçando, eu vou fechar porque eu quero. O cara falando porque eu quero, porque eu posso fechar, ou seja, dando poder, inclusive, para esses fiscais das pontas. Tá? Então, essa é a principal queixa, porque o comerciante da periferia que emprega, está sendo perseguido, pagando taxa, pagando os impostos e perdendo seus alvarás. Aí vem o candidato da situação e fala, teremos um investimento de 6 bilhões de reais em Salvador, 6 bilhões de reais das empresas como Atacadão, como o Açaí, como Ferreira Costa, né, como MRV, tal. Ou seja, primeiro que é um investimento de construção da iniciativa privada, que nada vai participar na economia de Salvador, então esse é o engodo que ele está falando, nada vai participar da economia. E segundo que tira o emprego do mercadinho da periferia. Um atacadão, um açaí, quando ele chega, ele acaba com a parte econômica daquela região do mercadinho, ele emprega 500, começa empregando 500, que ele fala, vamos pegar 500, na verdade fica 400. Aí depois o cara do açaí fala o seguinte, olha, eu não vou comprar mais, eu não vou ter mais comprar com você fornecedor não, você vai ter que me dar uma pessoa para ficar aqui. Aí o cara que é fornecedor bota uma pessoa dentro da loja dele, aí ele desemprega mais um. Acaba que ele fica com 250, 300 funcionários. Só que o mercadinho da periferia, que cada um emprega 15, 20, ele fechou 20 mercadinho de periferia, por causa daquele atacadão. E ele fala isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Nós vamos rever posicionamento dos atacadões. Onde eles vão ficar? Não pode ficar em bairro periférico. Você está matando a economia da periferia, da galera mais pobre. Mas eles não têm essa visão. Porque eles têm uns grandes acordos. E nosso acordo é com a população de Salvador. É com o povo de Salvador e micro e pequeno empresário. Eu concordo com o que César está falando. Porque, de certa medida, você estabelece um oligopólio da economia. Os grandes mercados, nessa questão específica, eles têm um poder de barganha junto ao fornecedor muito grande, porque compram em quantidade maior, consegue repassar a um custo também menor. Né? Isso. Mas, de certa forma, no longo prazo, você pode até ter, no primeiro momento pode ser até positivo, você tem uma redução ali, talvez, um aumento da oferta, uma redução ali, vai ter um preço menor, mas no longo prazo, no efeito multiplicador da economia, você tem um resultado negativo com o desemprego realmente. Exato. Isso aí não tenha dúvida nenhuma, também eu concordo. Porque o que acontece, inclusive, ele faz isso estabelecendo também restrições à atuação de novos empreendimentos. Coloca lá, tem a própria legislação trabalhista, que é complicada, ainda, apesar da flexibilização que nós tivemos nos anos recentes, mas tem as restrições, sobretudo, municipais, que é as taxas de contribuição, IPTU, a taxa de publicidade, etc., que faz com que os empreendimentos menores simplesmente não prosperem. E aí você abre espaço para você ter uma economia cada vez mais oligopolizada, onde só os amigos do rei, do rei Netinho, vão lá e têm a oportunidade de atuar como empreendedor. E como é que a gente melhora essa parte dos mercadinhos para ter um preço mais competitivo, como você falou? Centro de negócios, é o que a gente vai montar em Salvador. Centro de distribuição, para facilitar com que a mercadoria chegue nesse centro de negócio, de distribuição, e que o mercadinho possa comprar mais barato esse produto e vender tão barato quanto vende o atacadão. E aí você torna o mercado da periferia competitivo ao atacadão. E você mantém os empregos da periferia. Então isso é pensar no povo, é pensar no micro e pequeno empreendedor, é pensar no comerciante e não nos amigos do rei que sempre estão participando. Aliás, dentro da eleição, o próprio ACM Neto fez uma compra de 34 milhões, se eu não me engano, né, para o Atacadão, inclusive que o candidato, o dono do Atacadão é candidato em Lauro de Freitas. Comprou sem licitação, porque está na pandemia, a pandemia é um show, né? A pandemia é um show, dá liberdade para muita coisa sem licitação. E aí comprou quase 34 milhões, quando poderia comprar aonde? Com os mercadinhos de periferia. Então você vê que a atenção que eles dão é totalmente diferente. E ainda vota como 6 bilhões de investimento. Mas que investimento? Que investimento para o povo? Não tem investimento para o povo. Tem investimento para os amigos do rei. 7 horas e 58 minutos. Um abraço a todos do Superchat. Superchat não, do chat. Superchat só foi o Antônio até agora. Se você quiser mandar a sua mensagem,
ajude aí no Superchat, qualquer valor, Brado Rádio. Para você que nos ouve de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Dá uma passadinha no YouTube e aproveite, inscreva-se no canal youtube.com/Brado Rádio e todas as redes sociais, Instagram, Brado Rádio, Twitter. Lembrando que amanhã, às 19 horas, entrevista especial com o Rodrigo Constantino, aqui na Brado Rádio. Coloque na sua agenda, 7 horas da noite, Rodrigo Constantino, confirmado aqui na segunda edição do Hora 360. César, reta final da campanha, TRE podando, 60 carros na carreata. Você tá aí, eu tô vendo que você tá feliz, tá tranquilo. Vamos falar de política agora. Brasília deu algum posicionamento? Não, me perguntam aí sobre o posicionamento do Bolsonaro, tá? Eu já falei várias vezes que, inclusive, é bom falar isso para você, eu tenho uma foto com o Bolsonaro. O pessoal fala, César, bote a foto com o Bolsonaro que eu tirei lá em Brasília, tal, do Brasil com Covid. Mas não vou colocar, em nenhum momento vou colocar. Até o presidente der o apoio oficial. Porque isso não é justo, né? Precisa que o presidente dê o apoio oficial. Mas nós apoiamos o presidente. Por quê? Porque eu, tanto quanto os eleitores de direita, conservadores, que defendem a família, pátria, fé, liberdade, que é algo muito caro para a gente, votamos em Bolsonaro, apoiamos o Bolsonaro, porque ele defende nossos valores e princípios. Então, isso é o elo, é o link que eu tenho com o Bolsonaro de apoio e que os eleitores têm. Enquanto o presidente não vier na campanha, vai ser uma falta, vai. Mas nós já estamos em campo, nós já estamos trabalhando e vamos chegar no segundo turno forte. O povo de Salvador vai mostrar que aqui tem, sim, pessoas que defendem a família, que defendem a redução do Estado sobre a família, sobre as pessoas, né? A redução de impostos e taxas, e vamos lutar. Se o presidente apoiar a gente no primeiro turno, maravilha, será ótimo, será comemorado. Mas se não, Timóteo, nós já estamos em campo. Eu não vou fazer campanha para você, mas eu vou falar do que eu acredito. Você está acompanhando o que está acontecendo, lockdown em todos os lugares, ameaça de lockdown de novo. Domingo é um dia especial, você vai votar em quem? Nós temos um candidato conservador, as bandeiras que já sabemos, liberalismo, né, as pautas conservadoras. Você vai colocar o seu voto no lixo domingo? Cuidado. Cuidado com o que falam para você. Então é muito importante, porque mesmo sem o apoio, assim, a gente fala o apoio, mas tem um apoio que é indireto, não tem um apoio formalizado por diversas questões. Mas por que você vota em César? É a melhor opção, de longe. Então, a rádio conservadora, eu não posso deixar de fazer isso também, dar uma dizentão aqui. Eu tenho que falar da verdade. Vai votar em quem? Aquele que tira a sua liberdade? Todo mundo fechou, o comércio ficou fechado, pessoas que quebraram, entraram em falência. Você vai deixar isso acontecer mais uma vez? Então, domingo, reveja a situação na sua família, na sua casa, onde você mora, e vote certo. Vote pela liberdade. Isso é muito, muito importante. O Léo falou, vamos entrevistar o César mais uma vez, porque é importante, sim, é de extrema importância a gente falar de liberdade nos dias de hoje. Eu falei aquele dia na inauguração do programa, a gente vê um controle a cada dia, ele é gradativo, um controle das mídias, das redes sociais, nas cidades. Então, o candidato que está aí, segundo pesquisas, despontando na frente, ele não defende liberdade, ele defende, infelizmente, controle. Então, fica com você, né, César? Ah, perfeito, perfeito. E a gente tem que conversar. Eu fui também conversar com o Fernando, né? Fernando Melo, que tem falado muito isso. Então, a pessoa que é eleitora do Bolsonaro, de direita conservadora, não pode titubear nesse momento. Ah, não, vou votar em fulano que é amigo de meu amigo, tal. Não, ela tem que defender os seus princípios, porque a gente está vivendo uma guerra mesmo, gente. Guerra cultural, guerra espiritual, de posicionamento. Olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Toda a fraude que está ocorrendo em relação à eleição lá com o Trump, e o Trump está lá, firme e forte. E vai virar, vai mostrar que houve fraude, tem fraude, já está virando em vários estados lá, e o Trump não vai perder essa eleição. Porque nós somos fortes. Amém. E temos posicionamento. Então, é importante Salvador também ter esse posicionamento. Não pode vacilar nesse momento. Mostrar que a força está com o povo, que a soberania é do povo. Não é nenhuma máquina pública que está sendo utilizada de diversas formas. E Salvador nunca, anote isso aí, nunca foi tão pobre como está sendo hoje. Não é a prefeitura que eu estou falando, não, gente. Não é a prefeitura está bem de dinheiro. As pessoas que utilizam, inclusive, as amizades dentro da prefeitura. Eu estou falando o povo de Salvador, que isso é que conta para mim. O povo de Salvador, 25% abaixo da linha de pobreza. O resto, muito pobre. 23º, 4º ou 5º em relação ao PIB.
de capitais. Muito pobre. Salvador nunca foi assim. Nesses 8 anos está caminhando a passos largos para tirar o dinheiro do povo. Até quando a gente vai suportar? Porque fez praça? Porque fez viaduto? É isso? Seria isso a gestão? Eu não concordo. Eu acho que você também não concorda. Então esse é o momento de a gente mostrar que nós temos a força, que o povo de Salvador tem a força. E vamos virar. Superchat, Felipe Moraes. Um abraço, Felipe. Comandante Moraes. Amigo aí, grande abraço para ele. É César Leite 28. Votem certo, galera. Não desperdice. Exatamente, não desperdice seu voto. Não jogue no lixo. Defenda a liberdade, meu querido. Não só liberdade econômica, liberdade de indivíduo. Você tá vendo o que tá acontecendo? Você viu o que aconteceu em junho? Os vídeos aí que colocamos, essa pressão, essa opressão ditatorial em Salvador. Cara, se você não se sentir afligido com isso, não se sentir... Eu não sei, tem alguma coisa errada com você. Ana Carla Barreto Souza, R$20, superchat, obrigado. Beijo pra você. Carlos Santos, R$2. Parabéns, programa show Mussurunga ligado na Brado. Atenção, povo de Mussurunga, aí ó. Tem que ganhar uma participação na campanha de César Leite. Vote por liberdade no domingo, 28, Carlos Santos. É a rádio conservadora. A nossa linha, a Fox News, quando era Fox News de fato, fazia campanha, falava dos candidatos conservadores. Eu não estou aqui me comparando com a Fox ainda. Mas eu tenho uma linha editorial que é conservadora. Tem algum candidato conservador em Salvador? Me diga aí. Timóteo, isso é legítimo. Isso é legítimo. Todo americano sabe disso. Se você tem uma linha editorial, você está sendo honesto com a população. Pior quando você tem uma rádio ou você tem uma televisão que é desonesta intelectualmente, se diz imparcial, mas ela trabalha para o núcleo ideológico deles. Então você está sendo honesto. E as pessoas que acompanham sabem que aqui é uma rádio conservadora. Acabou, ponto. É isso aí. Então, 28, domingo, César Leite. Não perca o seu tempo, não jogue o seu voto no lixo. Léo? Eu queria primeiro reforçar o que o César colocou muito bem aqui, e eu vou mais além. Eu arrisco a dizer, você pode até gravar isso aí, se quem estiver assistindo. O prefeito ACMNeto é o pior prefeito da história de Salvador. Calma! Aí você vai dizer assim, você tá maluco, mas eu sempre justifico, eu estou fazendo esse discurso, vamos assim dizer, afirmando mesmo, porque ele tem um mérito na gestão inegável, ele fez a requalificação urbana da cidade, do miolo da cidade principalmente, né? E aí isso passou a imagem assim de que a gestão, em comparação com a gestão anterior, que deixou a cidade de certa forma nesse quesito abandonada, como se fosse uma grande gestão, porque o parâmetro que ele tinha era o pior possível também nessa linha. Mas os índices socioeconômicos de Salvador, e aí a gente não precisa nem levar em conta o que aconteceu aqui no período da pandemia, da fraudemia, mas no todo o período dos 8 anos que ele esteve como prefeito, Salvador caiu e piorou em todos os índices. Violência nem se fala, ele poderia dizer, mas tem a ver com o governo do estado também, a segurança pública, mas aí você vai, número de desemprego, Salvador lá atrás tinha deixado de ser a capital do desemprego, na gestão de Henrique, né, teve ali algum mérito nisso, e aí voltou a ser também, novamente. Os índices de nível de empreendimento, a gente tratou aqui no programa inaugural da rádio também a questão do turismo. Salvador deixou de ter a vocação como uma cidade turística. Mas o que tem de coisa de turismo, né? Em Salvador, empresa disso, empresa daquilo, mas não dá nada. Em suma, é o seguinte, é uma cidade que a prefeitura, o município que a prefeitura é rica, né, às custas da pobreza da população. Como o César colocou muito bem, Salvador nunca foi tão pobre. Salvador perde hoje em todos os índices socioeconômicos das principais capitais. Isso aí é gravíssimo, porque nós caímos no ranking em relação ao período anterior à gestão do prefeito. Né? A cidade tem um castelo maravilhoso, mas o povo sofrendo. Você dosa isso pelos salários. Você que está me assistindo, os salários de Salvador são bons? Salvador paga bons salários para as pessoas que trabalham aqui? Você tem grandes empresas que trabalham em Salvador, que empregam em Salvador? Você tem um posicionamento de Salvador em relação a negócios comparado ao Brasil? Não tem. Então Salvador empobreceu, gente. Você tem um elite núcleo que anda com a prefeitura e com o governo do estado, que esse sim, tem grandes contratos com obras públicas, privadas, né, que vende para um para outro. Esse sim. Mas a maioria da população, não. O servidor público, 6 anos sem nenhum tipo de reajuste. E a prefeitura, né, com dinheiro, né, fazendo investimento em infraestrutura bacana para os amigos do rei. Obras que, com certeza, um bom gestor poderia fazer, inclusive, até mais barata. Até mais barata pode fazer essas obras aí.
Então, é o que eu tenho falado e você, Léo, também concorda com isso. Salvador é uma cidade pobre para as pessoas e vem empobrecendo cada vez mais. Bom, são 8h08, mais uma vez. Boa sorte, César. Deus te abençoe nesses últimos dias de caminhada, né? Caminhada a gente não sabe, né? Você sozinho, sem a equipe, nos lugares aí, nas comunidades. Boa sorte e continue com esse trabalho aí. Trabalho diferente, que é pioneiro na cidade, um candidato conservador, né? Quando pensaríamos num negócio desse? Parabéns. E é engraçado isso, muito obrigado, Timóteo, porque eu sou um candidato conservador, de direita, e só tenho 65 mil reais na conta de ir andando na rua de chinelo e bermuda, né? O que o cara pensaria ser um cara de esquerda, né? Mas não, engraçado, a galera de esquerda não. Essa sim, estão com milhões na campanha, que não fala com o povo, que não dialoga com o trabalhador, que não aparece ali corpo a corpo com as pessoas. Como é engraçado isso, né? Porque o perfil da esquerda não, seria isso. Tá ao lado do povo, mas é um candidato de direita que fala a língua do povo, que anda ao lado do povo e não gasta os milhões que estão sendo gastados, que poderiam estar na educação e na saúde. Muito obrigado pela oportunidade e eu tenho certeza que eu terei outras oportunidades aqui, quem sabe um dia virar um comentarista da Rádio quarta-feira Brado. Você está marcado com o Gervásio aqui no programa, não sei se... Sim, ele falou comigo, sim. Quarta-feira de manhã grande amigo, Gervásio também. Ele está aqui fazendo o programa dele, é sucesso, o Cheque Mate começou hoje. Então quarta-feira... Sim, estou aqui. Prefeito ou não aqui na Brado Rádio. Não, porque a gente vai estar no segundo turno, a não ser que Deus nos abençoe e ganhamos no primeiro turno, né? Então aí já vai estar com o prefeito. Mas obrigado, Timóteo, obrigado, Léo, pela oportunidade. Léo, obrigado, boa noite, cara. Obrigado, Timóteo. Eu queria só fazer uma ressalva para finalizar, com relação à questão... Não vai passar pano não, né? Você disse que o prefeito foi o pior, Neto, você não vai voltar. Continuo com a afirmação. Eu quero fazer um alerta, na verdade, melhor dizendo, para quem está nos vendo aí, porque certamente eles vão divulgar aí algumas pesquisas na reta final. Verdade. Eu acredito que no sábado deve sair uma pesquisa aí, certamente eles vão fazer alguma manipulação aí para tentar influenciar de última hora o voto do eleitor indeciso naquela estratégia de direcionar o voto útil, né? O candidato vai achar, o candidato está ali atrás, vou votar nesse. E aí eu vou pegar um exemplo aqui, entre diversos, milhares e milhares que a gente pode ter para citar. Mas aí, vamos pegar aqui o exemplo de 2018. O governador do Rio de Janeiro, que foi impeachment. Falamos ontem sobre isso. O Witzel, né? Que foi um traíra, se mostrou um traíra, infelizmente, depois, mas até então ninguém sabia. Ele estava com 9%, imagine, 9% na pesquisa que foi divulgada no sábado, no dia anterior. 9%. Pelo Instituto Ibope, pelo Datafolha. E aí, no dia seguinte, ele teve 42% dos votos. Eu estou falando isso porque, certamente, eles vão divulgar uma pesquisa e a gente já sabe que essa pesquisa tem esse objetivo de estabelecer ali um viés para que o eleitor caminhe acreditando que os outros candidatos são mais competitivos. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida que César Leite vai estar no segundo turno. E falei isso durante essa semana, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram, pega leve, mas olha, se você acredita no Ibope, meu amigo, depois de 2014, 2018, 2006, na Bahia... vergonhoso. Mais uma vez, César, tem um fator que a gente falou, né? A gente não pode falar fator Witzel, né? Que fica feio. Porque dá pra ver o que aconteceu agora com ele. Mas esse exemplo que o Leonardo deu é muito importante. O cara tava lá embaixo, desconhecido da imprensa, do Ibope, né? No dia anterior. Então isso é muito importante. O Zema com 2% também, né? Que depois converteu no Rio. Eles vão, por exemplo, nessa pesquisa que vai sair aí, certamente vai colocar César com um pouquinho mais do que colocaram antes, para não ficar tão ridículo, né? Como eles sempre fazem. 8, 9. Mas aí no final, ele foi surpresa. Sempre é assim. Então, quem está nos ouvindo tem a certeza que isso vai acontecer e é bom a gente multiplicar essa informação. Olha, já tem 3 apostas aqui na rádio. O Gervásio disse, César Leite, segundo turno, vai fazer a barba. Eu vou começar uma dieta no domingo. O Fábio vai cortar o cabelo, segundo turno, não foi? Vai fazer o quê? Eu não posso cortar o cabelo. Fazer a barba. Não, a barba eu posso fazer. Vai fazer a barba. Todo mundo colocando ficha em você, César. É parceria, lealdade. Pessoal, um abraço para você que nos assiste em todo o Brasil. Nós voltamos amanhã às 9 com mais um Hora 360, lixo do dia, que está sendo o maior sucesso. Muito obrigado pela sua audiência. E à noite, mais uma vez, Rodrigo Constantino, aqui na Brado Rádio. Um abraço, Deus te abençoe. Hora
360. Hora 360. Prado Radio. Prado Radio. Brasil. Brasil. Discutir liberdade de expressão nos dias de hoje é ter que lidar com esses problemas. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, uma boa bala. Loucura ou não, essa é a nossa história. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Eu quero você pra puta que pariu, meu. Vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda do baby que é R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. Sem derramamento de sangue, não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas. A liberdade de expressão não foi uma constante na história humana. A Justiça do Rio ordenou que seja suspensa a exibição do vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as operadoras de celular de todo o país bloqueiem o aplicativo de mensagens WhatsApp. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, censura reportagens que ligam Antônio Dias Toffoli a Odebrecht. It's not enough to just give people a voice. We have to make sure that those connections are positive. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech.